Fortes por meio da graça de Deus. Essa é a temática para o nosso culto de hoje, a partir da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 9. É sempre uma grande alegria ter você conectado conosco para o culto. Amanhã, o 12º domingo após Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o espalhar do Evangelho pelo mundo, esse Evangelho chegando até nós e Deus nos convidando a que compartilhemos também, nos dias de hoje, este Evangelho para todas as pessoas, ou seja, Cristo para todos. Que Deus possa abençoar o nosso culto. Convido você a que nesse momento possamos fazer a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos ou cantemos junto com o grupo Boa Nova. Quem é que mora no seu coração? 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 Pois nosso tesouro ali está no seu coração. Sua vida vai passar e não vai adiantar se lamentar. Mais forte, de que vale um abraço apertado, bonito, carinho e muita atenção. Nessa vida cheia de corre-corre, quem é que para dar a mão? Quem é que mora no seu coração? 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 Quem é que para lhe dar a mão? Se sua vida tá sem direção, você só para dar a mão. Se alguém mora no seu coração, o coração daquele que ajuda, deve estar o amor de Jesus. Pois se Cristo ali não fizer morada, de nada vale estender sua mão. Vamos junto! Quem é que mora no seu coração? 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 Nosso tesouro ali está no seu coração. Sua vida vai passar e não vai adiantar se lamentar. De que vale um abraço apertado, carinho e muita atenção. Nessa vida cheia de corre-corre, quem é que para dar a mão? Quem é que mora no seu coração? 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 Quem é que para lhe dar a mão? Se sua vida tá sem direção, você só para dar a mão. Se alguém mora no seu coração, o coração daquele que ajuda, deve estar o amor de Jesus. Pois se Cristo ele não fizer morar, de nada vai ser. Só vocês, vai! Quem é que mora no seu coração? Quem é que mora no seu coração? Confessemos os nossos pecados ao nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente.
Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia, a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade de mim, pobre pecador. Amém. Se essa também a tua confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido para que, nesse momento, possam acompanhar a leitura do Evangelho para o dia de hoje. O Santo Evangelho para o dia de hoje nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14, do primeiro versículo até o versículo de número 14, onde lemos. Num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olhando para Jesus com muita atenção. Um homem com as pernas e os braços inchados chegou perto dele. E Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: a nossa lei permite curar no sábado ou não? Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou-o e o mandou embora. Aí disse: se um filho ou um boi de algum de vocês cair num poço, será que você não vai tirá-lo logo de lá, mesmo que isso aconteça num sábado? E eles não puderam responder. Certa vez Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez esta comparação. Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então quem convidou você e o outro poderá dizer a você: dê esse lugar para este aqui. Aí você ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim, quem o convidou vai dizer a você: meu amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Depois Jesus disse ao homem que o havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será abençoado. Pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Assim termina o texto do Santo Evangelho para o dia de hoje. Confessemos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Acompanhemos ou cantemos junto o hino 251 do Inário Luterano.
Graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos meditar no texto da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo de número 13, do primeiro versículo ao versículo 17, destacando o versículo de número 9, a segunda parte, onde diz: é bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus. Que Deus possa abençoar o meditar dessas palavras em nossos corações. Amigos no Salvador Jesus, tão importante quanto a conquista é permanecer nela. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, o povo judeu disperso pelo mundo, e a todos os cristãos, também a nós diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus. Uma vez que fomos trazidos das trevas para a maravilhosa luz do amor de Deus, Paulo, nesse texto, destaca a vida cristã que agrada a Deus. E ele diz: continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Também recebam bem os que vêm em vossa casa, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. É o caso, por exemplo, de Abraão e Sara, em Gênesis 18:18. O caso de Ló, em Gênesis 19, 1 a 3. E também Gideão, Juízes 6, 17 a 24. Paulo também continua dizendo: lembrem-se dos presos. Lembrem-se dos que sofrem. Respeitem o casamento, que os maridos e esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Versículo de número 5. Podemos ser corajosos, diz Paulo, e afirmar: o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Paulo também sugere que lembremos dos nossos primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus, como viveram e morreram, e imitemos a fé que esses líderes tiveram. A essa altura, não podemos nos esquecer do ponto mais importante do texto. A vida cristã de boas ações, como Paulo recomenda no início do nosso texto, pertencem a uma vida renovada, ou seja, uma vida nova, pela ação do Espírito Santo em nossos corações, conforme Gálatas 5, 22 a 25. E que essa nova vida só passou a ser realidade quando o cristão, que antes era cego, morto e inimigo de Deus, andando nas trevas espirituais do pecado, teve oportunidade, pelo santo batismo ou pela palavra, de crer no unigênito Filho de Deus, Salvador do mundo, Jesus. E como cristão adulto, depois de instruído, também usufruir também da Santa Ceia. Paulo, em nosso texto agora, nos tira da realidade, vamos dizer assim, de falar das boas ações, das boas obras e da vida cristã, e nos transporta para olharmos para a cruz de Cristo e sua obra redentora a favor de toda a humanidade. Dos versículos 10 a 13, Paulo faz uma comparação. O Antigo Testamento, com o sacrifício de animais, utilizando o sangue deles,
e todo o rito, como era realizado pelo grande sacerdote, conforme o Antigo Testamento, e que Paulo lembra aqui em nosso texto, em relação à obra de Cristo na cruz. O derramamento do seu precioso sangue a nos purificar de todo o pecado, conforme 1 João 1,7. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Paulo nos diz no versículo 13, vamos para perto de Jesus. Isso significa crer nele, confiar nele de todo o coração, ter a vida guiada por Jesus, esperar nele, ou seja, ter esperança e certeza nele. Também aguardar a volta dele, firmado em seu ensinamento da Bíblia, a Escritura Sagrada, a revelação que Deus nos deu. Significa também juntar as nossas mãos e orar a Ele, em comunhão com Ele, em resposta de fé. Paulo diz para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. E Paulo diz que esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a fé nele. E aliado a isso também está a prática do bem, na ajuda ao nosso próximo. Paulo deixa claro em nosso texto que só continuamos espiritualmente fortes por meio desse presente da graça de Deus em Cristo Jesus, e não por meio de obediência de leis, de regras, e inclusive sobre alimentos ou quaisquer outras ordenanças, como outros textos de Paulo também nos lembram. Somos, pois, justificados, por Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, declarados justos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Somente pela fé temos paz com Deus. Nos lembra o texto de Romanos 1:17. E a nossa vida em Cristo, mediante a fé, ela tem força pelo Espírito Santo, que habita em nossos corações, conforme 1 Coríntios 3:16. A verdadeira fé em Cristo Jesus produz frutos da vida cristã, conforme ele, Paulo, recomenda que nós continuemos em nossas vidas a fazer. Junto a Jesus, vivemos e continuaremos a viver fortes. Jesus, que morreu e ressuscitou, nos oferece por graça, mediante a fé, perdão dos pecados, vida e salvação. E é, portanto, firmados nele, que temos forças para continuar a nossa vida e também amar o nosso próximo, como as recomendações que Paulo faz no início do nosso texto. Como conclusão, é importante lembrar, não temos aqui cidade permanente aqui no mundo, mas buscamos a que há de vir no céu. Que a nossa súplica ao nosso Deus sempre seja: Senhor, faz-nos espiritualmente fortes por meio de Tua graça, mediante a fé em Teu Filho Jesus, para que vivamos conforme a Tua vontade. Deus nos abençoe em Sua graça, em nome de Jesus. Amém. Momento de nossa oração geral, em que queremos nos lembrar aqui da família enlutada da dona Neites Coelho da Silveira, que Deus a chamou dias atrás, e queremos consolar a família enlutada. Também os familiares do pastor Arnildo Schneider, com as palavras de João 11, 25 e 26, onde Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? E nós queremos também nos lembrar dos 99 anos da editora Concórdia,
a editora da nossa igreja, produzindo sempre uma literatura muito importante para o ensino da igreja, o espalhar do evangelho pelo mundo. Lembramos aqui os idosos, não temos hoje uma relação de cada um deles, mas todos os idosos, e você sinta-se incluído no meio, sinta-se incluído conosco, se você também quer fazer os seus pedidos a Deus e seus agradecimentos. Pessoas em recuperação de saúde, que lembramos aqui, como é o caso também do jovem João Boff, e também outros, como é o caso também do William. Tantas pessoas, quem sabe que não nos lembramos, dificuldades pelo mundo afora, e tudo isso incluído na oração. Deus nos conhece, sabe das nossas necessidades, elevamos nossos pensamentos a Deus em oração. Bondoso e misericordioso Deus e Pai, Tu que com Tua misericórdia e graça nos concedeste sermos tirados das trevas para a Tua maravilhosa luz. Termos o conhecimento da Tua palavra e podermos viver a nossa vida cristã conforme a Tua santa vontade. Por graça e misericórdia Tua, através do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, que morreu e ressuscitou, para que pudéssemos ter o perdão dos pecados, vida e salvação. O apóstolo Paulo nos lembra da importância do sacrifício de Cristo na cruz e também da importância de vivermos uma vida a partir da fé em Cristo, firmados e fortificados nesta graça, vivendo em amor ao nosso próximo. Ajuda-nos para que assim o façamos. De nós próprios não temos forças, mas com a força que vem de Ti, Tu nos fortaleces para que possamos viver a nossa vida aqui conforme a Tua santa vontade. Pedimos, Senhor, de uma maneira toda especial pelas pessoas nas suas necessidades e a recuperação delas de acordo com a Tua santa vontade, assim como citamos no início do anúncio desta oração. Bem como também, Senhor, consola e conforta as famílias enlutadas com a certeza da ressurreição e da vida eterna. Continua a olhar para nós, Senhor, em tempos difíceis de pandemia. Também, Senhor, em tempos de guerra pelo mundo, e muitas guerras, e especialmente a maior delas, que está trazendo consequências para toda a humanidade. Bondoso Deus, nós queremos pedir pela Tua graça e misericórdia que nos conserves na fé em Teu Filho Jesus. Nos dê sempre a oportunidade da Tua palavra e também dos sacramentos, batismo e santa ceia. Assim o Teu Evangelho fica entre nós, nos fortalece na fé, e podemos também espalhar esse Evangelho como Tu queres a todas as nações. Ouve-nos, abençoa-nos em Tua graça, por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é um momento que sempre agradecemos àqueles que de uma maneira ou de outra colaboraram para que o nosso culto pudesse ser realizado. Fica o convite para você estar de novo conectado conosco, próximo sábado, 19h15. Também as oportunidades que temos de culto presencial, sempre aos sábados às 19 horas e no quarto domingo do mês às 9 horas, na sede da Paróquia Evangélica Luterana São Paulo, Cachoeirinha, Rua Paraguai 37, bairro Fátima. E no Parque Residencial Itacolomia, segunda comunidade, Comunidade Bom Jesus, primeiro, segundo e terceiro domingos às 9 horas. Que Deus abençoe seu fim de noite, domingo de amanhã, e também abençoe toda a semana. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Convido a que possa cantar junto ou acompanhar o hino 389 do Inário Luterano. Como diz também o texto do apóstolo Paulo aos Hebreus, texto que tivemos na mensagem, não temos aqui neste mundo cidade permanente,
mas buscamos a que há de vir. E por isso, o hino 389 do Inário Luterano, estamos no mundo, mas dele não somos.